Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, dia 12 de julho. É com muita alegria que nos encontramos para assim partilharmos a Palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo do 24 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem um servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu Senhor. Se o dono da casa ele chama de Beelzebu, quanto mais a seus familiares. Não tenhais medo dele, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja reconhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que destruía a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus hoje, em continuidade com o tema da perseverança, no qual foi o Evangelho de ontem, percebemos que Jesus fala aos discípulos, diz que o discípulo não está acima do mestre, isto é, não está imune das perseguições pelas quais passou o próprio Cristo. Sede perseverantes, nos exalta Jesus. Se a mim, que sou vosso mestre e Senhor, me chamaram de Beelzebu, imagina de vós o que não dirão. Então, é preciso estar atentos e perseverantes, saber que não estamos sozinhos. Então, o Senhor nos conhece e nos acompanha sempre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é preciso crer, ter esperança de que o mal não tem primazia sobre Jesus. É preciso permanecer anunciando, não se envergonhar ou ter medo. Não conhecerei diante do meu Pai aquele que me negarem, diz Jesus. Então veja que é preciso uma fé firme e consciente para que sejamos homens e mulheres de uma profunda e basilar constância de vida de fé. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que Deus nos conceda esta graça. É preciso permanecer em Jesus para que por Ele sejamos reconhecidos diante do Pai. Diante de muitos momentos de perseguição, é sempre importante reconhecer Jesus, saber de sua presença constante e protetora. Sua presença é o que nos motiva a caminhar e permanecer sempre neste caminho da vida e de salvação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, as dificuldades que enfrentamos na nossa missão evangelizadora são naturais e acontecem com todos os seguidores de Jesus. Assim como ele, o mestre, foi perseguido e ultrajado, nós, os discípulos de hoje, também o seremos. Não precisamos, porém, temer os homens, porque eles matam o nosso corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma. Por isso não podemos nos omitir no anúncio do reino do céu no meio dos homens. E mesmo que passemos por vales escuros e a aflição venha bater à nossa porta, nós temos a garantia da nossa salvação. Só Deus, que é nosso Pai, conhece tudo a nosso respeito. Foi Ele que nos fez e somente Ele
poderá saber o que abrange o nosso interior. Deus tem conhecimento até do número dos nossos cabelos. Assim, Ele nos dá permissão para falar em seu nome, abrir os nossos lábios a fim de que possamos divulgar tudo o que segrega no coração. Então, diante disso, por causa da palavra de Jesus, nunca poderemos ter vergonha de professar a nossa fé e de proclamar de cima dos telhados do céu, diante dos homens, tudo o que tem acontecido na nossa vida, sobretudo das graças que recebemos. Meus irmãos, queridas irmãs, a nossa confiança na providência de Deus nas horas em que passamos por situações financeiras difíceis é uma maneira de testemunhar ao mundo que valemos mais do que muitos pardais, pois Deus cuida de cada um de nós. Amados irmãos, queridas irmãs, nós negamos a Deus diante dos homens quando damos demonstração de fraqueza e desconfiança na ação salvífica em nós e na nossa família. Envergonhar-se sobretudo, escolher-se, esconder-se, omitir-se, não dando a devida atenção aos ensinamentos do Senhor e calar-se diante das situações que, em nome de Deus, é inquirido e ultrajado. Talvez achemos que isso é difícil acontecer, mas façamos uma reflexão. Façamos uma reflexão. Você transmite ao mundo que Jesus é Deus e que mudou sua vida? Você tem vergonha de falar em nome de Jesus no meio das pessoas que faz troça, ou seja, faz brincadeiras, faz chacotas das coisas de Deus? Na hora da tribulação, você se revolta achando que não merece ser provado? Faça essa reflexão nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que a perseguição malvada dos que pretendem nos levar a ser infiel à missão recebida de Jesus jamais nos impeça de seguir adiante com coragem e firmeza, sobretudo com fidelidade. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a você e a sua família um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.